Olá, senhores! Estamos aqui com a nossa questão 23 da FUVEST 2025, primeira fase. Ele fala essa questãozinha a respeito da observação de um buraco negro através de imagens realizadas por luz polarizada, certo? Ele dá um texto para nós aí, um texto longo, inclusive, mas com informações importantes. E aí ele fala, né? Com base no texto e em seus conhecimentos, é correto afirmar. Olha só no item A. A medida do padrão de polarização da luz mencionada no texto permite somente, perdão, permite somente o mapeamento das linhas de campo magnético na direção paralela à direção da polarização. Olha só, no texto tem algum momento aqui que ele fala, ó, por vezes campos magnéticos oscilam, apesar de estarmos rodeados por luz polarizada, os olhos estão no plasma que rodeia esses buracos negros, a partícula que gira em torno das linhas de campo magnética confere-lhe um padrão. Então, vamos grifar. Um padrão de polarização com orientação na direção perpendicular ao campo magnético. Então, o mapeamento das linhas do campo magnético na direção paralela à direção da polarização, não. A polarização e o campo magnético elas vão estar na direção perpendicular. Né? Então, o que acontece, na verdade? A partícula eletrizada em um movimento que não seja na direção do campo magnético, ela gira ao redor das linhas de indução magnética, num plano perpendicular à linha de indução magnética para nós. Então, se você tem um campo magnético aqui, assim, ó, passando, no meu exemplo, horizontal e para a direita, você vai ter uma partícula eletrizada que vai estar girando aqui, ó, ao redor dessa linha do campo magnético para nós, certo? Num plano que é perpendicular ao plano, a orientação, né, a direção do campo magnético para nós. Por isso que o item A está errado, tudo bem? No item B, o olho humano pode discriminar as diferentes direções da luz polarizada dos buracos negros, mapeando suas linhas de campo. Isso eu não precisava nem do texto, né? A gente já sabe que o olho não consegue distinguir uma luz polarizada ou não. A gente precisa aí de lentes para poder diminuir radiações, ou, por exemplo, o óculos 3D, que determina para nós a terceira dimensão, mas a gente não consegue identificar se a luz está polarizada ou não a olho nu. Mas isso ele também cita, né? Então aqui, ó, pode discriminar as diferentes direções da luz polarizada. Ele fala aqui, ó, apesar de estarmos rodeados por luz polarizada, aos olhos humanos, essa luz é indistinguível. A gente não consegue distinguir uma luz de outra, uma radiação polarizada numa direção com uma radiação vibrando, né, polarizada numa outra direção para nós. Então, por isso que o item B também vai estar errado para nós, tá? Que pode discriminar, a gente não pode distinguir, não pode discriminar uma da outra. O item C. Campos magnéticos, como os mencionados no texto, são criados apenas por cargas elétricas em repouso no plasma que rodeia os buracos negros. Olha só. Isso tudo que ele falou, campo magnético, como os mencionados no texto, são criados apenas por cargas elétricas em repouso no plasma que rodeia o buraco negro. Isso ele fala aqui, ó. Por vezes o campo eletromagnético de ondas preferencial de tal. No plasma que rodeia esses buracos negros, as partículas que giram em torno das linhas de campo magnético. Então vamos lá. Essas linhas que giram em torno do campo magnético, meninos, elas não podem ser neutras, elas não podem estar em repouso e elas não podem estar na mesma direção do campo magnético. Por que não, peão? Olha só. Lembre-se que uma das formas de você calcular a força magnética sobre uma partícula é a famosa BQV seno θ. Isso significa que a velocidade ela tem que ser no valor diferente de zero, senão vai zerar a fórmula, o valor da força magnética. Então a tua partícula não pode estar em repouso. Perceba que a carga elétrica ela também precisa ter um valor diferente de zero. Porque se ela for igual a zero, ela também zera a força. Logo, tua partícula não pode estar neutra, certo ou não? E percebam que o seno do ângulo de θ, né, o seno de θ, ele tem que ser diferente de zero. Logo, nós vamos falar que o θ não pode ser 0 graus ou 180 graus.
Porque seno de 0 e seno de 180 dá 0 para nós. Então a partícula não pode ser lançada, ó, na mesma direção do campo magnético. Não importa se é no mesmo sentido ou no sentido oposto. Ela não pode ser lançada na mesma direção. Quando ele fala aqui que elas estão em repouso no plasma, isso determina para nós que não vai aparecer uma força magnética tentando puxar essa partícula para o centro de um movimento circular, fazendo com que ela gire ao redor do campo magnético numa direção perpendicular e sempre vai ficar nessa direção perpendicular. Por isso que a gente chama ela de polarizada aí, tá? Item D. O plasma é formado por partículas eletricamente carregadas. Beleza. Dado que essas partículas exibem um movimento circular perpendicular à direção do campo magnético. E por ser sempre perpendicular, tem uma determinada polarização e eles conseguem enxergar a ação do campo magnético desse buraco negro. Então perceba que a alternativa D ela é uma alternativa que traz informações corretas para nós, de acordo com o texto e principalmente com o nosso conhecimento, né? E o item E, o processo de mapeamento das linhas de campo magnético mencionado no texto pode ser realizado por meio de detecção de qualquer tipo de onda eletromagnética gerada em buracos negros. Não pode, né? Em algumas delas, por exemplo, se a gente determinar o campo elétrico, a tua partícula ela vai sempre ser desviada na direção do campo a favor dele, positiva, ou contrária a ele, negativa. E aí, se o campo muda de direção, a partícula acompanha a direção desse campo e a gente já não consegue ter um padrão de direção, muito menos de sentido, tá? Então, com outras radiações, outros tipos de radiações, a gente não consegue enxergar um padrão de uma partícula que gira ao redor dessa linha de indução magnética, sempre na direção perpendicular. Por isso que o item E está errado, né? Qualquer tipo de onda eletromagnética não seria para qualquer tipo de onda eletromagnética para nós. Fechou, meninos? Eu espero que você tenha curtido, eu espero que você tenha entendido, compreendido e principalmente acertado essa questão. Se você gostou, curte o vídeo aí. A gente se vê numa próxima. Um grande abraço e até mais.